Olá, então, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um momento de partilha. Até há pouco tempo estivemos a percorrer o caminho da Via Lucis, caminho que nos aproxima da primeira comunidade cristã que fez uma caminhada com Cristo ressuscitado. Terminamos esse projeto. Estamos no mês de maio, mês dedicado de modo particular a Nossa Senhora, e ao longo destes dias até ao final do mês de maio iremos meditar algumas das características das imagens que podemos, e dos títulos, claro, que podemos aplicar a Nossa Senhora. E hoje, nesta primeira meditação que eu quero fazer convosco, proponho que olhemos para Maria como a mulher obediente e como a mãe admirável. E vamos partir do Evangelho de São Lucas, que nós queremos hoje partilhar e que nos recorda esse momento daquilo que nós chamamos a perda de Jesus. Portanto, vamos primeiro ler este texto do Evangelho de São Lucas, do capítulo 2, e depois iremos refleti-lo um pouco brevemente, a dar algumas pistas sobre este mesmo texto na perspectiva mariana. Então, o texto diz assim: Todos os anos, os pais de Jesus iam a Jerusalém à festa da Páscoa. Quando o menino tinha 12 anos, foram lá, como de costume. Passados os dias da festa, José e Maria voltaram para casa, mas Jesus ficou em Jerusalém, sem que os pais dessem por isso. Julgavam que ele ia com algum grupo pelo caminho. Ao fim de um dia de viagem, começaram a procurá-lo, entre os parentes e amigos. Mas não o encontraram. Voltaram por isso a Jerusalém à sua procura. Ao fim de 3 dias, descobriram-no dentro do templo, sentado entre os doutores. Escutava o que eles diziam e fazia-lhes perguntas. Todos os que o ouviam ficavam maravilhados com a sua inteligência e com as suas respostas. Quando os pais o viram, ficaram muito impressionados, e a mãe disse-lhe: Filho, por que nos fizeste isso? O teu pai e eu temos andado aflitos à tua procura. Jesus respondeu-lhes: Por que é que me procuravam? Não sabiam que eu tinha de estar na casa do meu pai? Mas eles não compreenderam o que Jesus lhes disse. Jesus voltou então com eles para Nazaré, continuou a ser-lhes obediente. Sua mãe guardava todas estas coisas no seu coração. Jesus crescia em sabedoria, em idade, agradando a Deus e aos homens. Este é o texto bíblico que serve de base para esta nossa partilha hoje, que tem como tema Maria, a Mãe Admirável. De facto, este Jesus que se revelou assim neste episódio bíblico tão autónomo e solene, nesta sua presença no templo, é o mesmo que irá tomar o caminho para Nazaré, que irá atrás de seus pais, obediente, e esta obediência de Jesus torna-se exemplar no seio da sua família terrena, dentro da família de Jesus, Maria e de José. Esta atitude de obediência de Jesus torna-se, neste caso, também, e deve ser para nós, um exemplo. Não consiste esta obediência apenas em colocar-se ao serviço da sua família, mas também esta obediência de Jesus aponta já o caminho que ele quer também apontar de se colocar ao serviço de toda a humanidade, porque inclui uma recusa não em ser servido, mas em servir e estar disponível para os outros. Por outro lado, Maria, neste episódio e depois deste episódio, também começa a compreender que aquilo que a separa de Jesus, seu filho, não é um sinal de afastamento. Não. Não é uma separação, mas aquilo que aconteceu neste episódio, aquilo que vai acontecendo, é o início de uma nova relação entre ela e o seu filho. Relação esta
que está presente e que projeta já a missão de Jesus. Saber aceitar, como Maria aceitou a missão do seu filho, é um sinal de amor. De forma alguma, dominar ou considerar um filho como propriedade privada é sinal de egoísmo, é sinal de que realmente nós não sabemos ver as coisas. E, de facto, estas palavras de João Batista são sintomáticas nesta postura que os pais devem ter para com os filhos e que certamente Maria compreendeu. É preciso que ele cresça e que eu diminua. De facto, estas palavras são, como disse há instantes, de João, e são palavras que também Maria certamente entendeu e pronunciou no íntimo do seu coração. E são as palavras daqueles pais que certamente ontem, hoje e sempre compreendem a função e os limites da sua missão, da sua relação com os seus filhos. Maria coloca-se, portanto, hoje queremos colocá-la diante de nós como aquela que caminha no mistério do seu filho, aquela que passa da descoberta em descoberta, aquela que vai caminhando de surpresa em surpresa. E de facto, na realidade, devido à sua própria natureza, podemos dizer que a fé é uma caminhada. O caminhar na fé é precisamente isto que Maria fez. E por isso alguns escritores orientais pensavam que a fé de Maria que era imperfeita, que ela não compreendeu aquilo que Jesus lhe quis dizer, aquilo que Jesus lhe quis comunicar. E na realidade, por sua natureza, a fé mesmo na sua plenitude, permanece sempre no seu fundamento como o caminhar, como o descobrir daquelas realidades que nós esperamos futuramente, aquelas realidades que nós esperamos e que ainda não as vemos, como diz a carta aos Hebreus. A fé está, pois, sempre ligada à esperança e ao ainda não ver. A fé está ligada ao conhecer esta dialética, esta caminhada que introduz, ou pelo menos que deve introduzir a pessoa na luz, mas também a fé é aquela certeza que nos faz caminhar mesmo quando as trevas nos cercam. Então terminamos com esta pequenina oração antiga, esta pequenina oração do século IV, que nos diz assim: Ave Maria, Mãe de Deus, tesouro majestoso, pertença do mundo inteiro, lâmpada inextinguível, coroa da virgindade, apoio da verdadeira fé, templo indestrutível, morada do infinito, Virgem Mãe. Por ti, o homem caído é acolhido no céu. Olhei, esta foi a partilha de hoje, uma partilha simples, mas que eu creio que nos poderá também ajudar a imitar Maria, que de facto fez esta caminhada de fé, entendendo a missão do seu filho e participando ativamente nesta mesma missão. Seja este também o nosso propósito neste tempo pascal, nesta caminhada, seja este o nosso propósito na nossa vivência de fé. Então, uma boa tarde para todos, fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser.